gente poderia pensar aqui sobre qual é o propósito da igreja. Então, se a gente encontrar o propósito da igreja, provavelmente a gente encontre o significado dela, o que é realmente igreja. A Bíblia claramente nos ensina que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Logo, a igreja não é a verdade. Existe uma verdade anterior à igreja, porque a igreja sustenta a verdade. Então, o propósito da igreja, portanto, é sustentar a verdade. Logo, não é criar a verdade, não é transformar a verdade, mas é sustentar uma verdade que é anterior a ela. Nós percebemos então que o poder da igreja é meramente declaratório, né? Discricionário em partes práticas, mas meramente declaratório, e ela vai declarar apenas a verdade que já foi estabelecida na Escritura, que é a revelação da palavra de Deus. E a própria Escritura diz que Cristo é a verdade. Logo, a igreja expõe a verdade que é Cristo. E qualquer denominação que se denomina a verdade, ela já deixou de ser igreja, já virou uma seita. Isso. Né? Por consequência lógica, quem diz eu sou a verdade e a parte da Escritura, é por isso que a gente chama tão facilmente uma seita de seita, porque ela chega a esse ponto. Mas, prefeito Luciano, definido este como o propósito da igreja, o sustentar a verdade. Então, como nós definiríamos igreja? Parece que a gente está próximo de chegar a um consenso de que se eu entender, por exemplo, o que é um crente, a definição de um cristão individualmente, que é aquele que sustenta a verdade, um credo, por exemplo, um credo genuíno, Pai, Filho e Espírito Santo, um só batismo, uma só igreja, né, a definição da obra de cada um dos três, eu posso me considerar um cristão. É o que a gente faz no exame para batismo, né? O pessoal às vezes tem medo, né? Chega lá no gabinete se tremendo de medo, porque acha que a gente vai perguntar as perguntas do catecismo na hora de receber como membro. Tem sempre uma brincadeirinha lá na igreja, né? Quando entra no gabinete, a gente diz assim: qual é a pergunta 122 do Catecismo Maior de Westminster? Aí o cara ficou olhando assim. Vai ter que mudar agora, não pode ser mais essa. Né? Agora a pessoa que tá Pastor, assistindo. sei não. Aí, infelizmente, vai ficar para o próximo ano. Não vai dar para receber agora. Mas não é isso. O que a gente quer saber é o mínimo da fé. Se nós definirmos o cristão individual como que sustenta o mínimo da fé verdadeira, genuína, que é o propósito da igreja, então a gente parece que definiu o que é igreja, não é isso? Então, é interessante a gente pensar como a gente começou a fazer aqui, certo? A gente falou dos termos que são usados para a igreja, né? E a gente comprovou que esses termos, eles são, aliás, muito embora eles não aconteçam antes mesmo deles aparecerem, eles ocorrerem, a primeira vez na Escritura, a gente já tem a expressão dessa igreja, certo? Então, muito do que é associado ao termo igreja lá na frente, por exemplo, no Novo Testamento, você não encontra lá no Antigo Testamento. Por exemplo, se você for dizer que igreja várias comunidades locais que se reúnem debaixo de um governo comum, por exemplo, sabe, você não encontra isso em várias épocas da igreja. Né? Você vai ter um determinado momento que você tem uma. Você pode citar o Éden, mas ainda no Novo Testamento, em Atos, você tinha 120 pessoas, mais ou menos, que se reuniam, e que inclusive estavam reunidas no pináculo do templo, quando se cumpre Pentecostes. Então, você tem várias igrejas, certo? E, então, se você... uma hora essa igreja tem que começar, certo? Então, você vai ter a definição mais pura do que é a primeira expressão do que é a igreja a partir do momento em que você tira todas as características que não são da essência dela, mas que são expressões acidentais que vêm a posteriori com o desenvolvimento dela, e você chega à definição mais pura, certo? Que é um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma confissão de fé comum e que eles se
podem ser identificados pela expressão dessa confissão de fé. Porque veja só, em primeiro lugar, se igreja é a comunhão daqueles que é a comunidade daqueles que creem, eu só posso identificá-los quando eles fazem o quê? Quando eles expressam o que eles creem. Mas a expressão do que eles creem, ela não é uma condição para que eles sejam. Eles precisam ser para só depois eles professarem que eles o são. Então, nem mesmo a pregação, nem mesmo a exposição desta fé é característica essencial, certo? Ou seja, é algo que define, é uma marca, como a gente costuma falar, né? É uma marca da igreja. A marca da igreja, a marca distintiva da igreja. O que separa a igreja de qualquer outra associação de pessoas, que distingue ela de, por exemplo, inclusive outras associações de crentes, é essa comunidade dos que creem, certo? É esta comunidade dos que creem. Mas é interessante a gente começar a pensar... Só um parênteses aí de outras comunidades de crentes, porque crentes podem se associar, por exemplo, para Escola. fazer uma escola. Crentes podem se associar para fazer um clube. Um seminário. Um seminário. Eles podem se associar para fazer um milhão de coisas e não ser igreja. Não é se igreja. Eles se reunirem em torno da verdade, com as características de igreja, ali está reunido. Aí onde é que está a questão? Por exemplo, se você tem um monte de crente que está dentro de uma escola, ali está a igreja. Num sentido. Aí é onde vem as outras aplicações do termo igreja. Então, em primeiro lugar, você tem igreja como sendo a comunidade daqueles que creem. Aí depois você tem o uso. Aí vem as expressões do que é essa igreja. Certo? Então, a igreja é aqui... ela que crê, é o povo que crê e é o povo que expressa aquilo que crê. Se com o coração creres e com a boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você será salvo. Né? Essa é a definição, uma das definições mais sucintas, né, do que é o crente. E igreja é a comunidade desses crentes. Agora, a outra definição, logo após essa comunidade, é de igreja local. Certo? Então, você tem uma comunidade que foi chamada a crer e você tem uma igreja local, ou seja, pessoas que estão debaixo de um governo comum localmente. Certo? Então, essa igreja local, aí ela vai começar a ter uma definição diferente. Por quê? Porque, veja só, a igreja ela é chamada, e aí a gente vai para aquela questão das expressões da igreja, para o culto, para a adoração. Certo? Deus salvou o seu povo, não foi para que ele se tornasse missionário e salvasse outras pessoas. Não é essa corrente para que a gente foi chamado. A gente foi chamado para adoração. E especialmente a adoração pública no culto, no dia do Senhor. É óbvio que existem as outras expressões de adoração particulares, em casa, nos lares, mas especialmente para essa, porque quando Deus chama Moisés, por exemplo, certo? E ele diz que ele dá a Moisés o encargo de ir libertar o povo, ele diz que Moisés tem que chegar lá para Faraó e falar o seguinte: olha, Faraó, tu vai libertar meu povo para ele me cultuar no deserto. Você vai libertar o meu povo para que o povo me adore no deserto. Então, só um parênteses, mais uma vez, eu gosto de parênteses, né? Deus não veio para salvar indivíduos, porque o argumento dos desigrejados é: eu sou igreja. Não, peraí, você é igreja no sentido que a gente já falou, né? Porque você sustenta a verdade como parte da igreja, mas você não é a igreja, você é membro do corpo da igreja. Essa é a definição da própria Escritura. Se Deus veio salvar um povo, e esse povo é chamado à adoração, aí utilizando lá Êxodo, né? A partir dali do capítulo 3, quando há o chamamento de Moisés, e depois ele tem que libertar o povo, tem a convocação do culto que Deus fez.
Só que ele entrega a Moisés, ou seja, a autoridade da convocação é divina, o povo é que vai adorar, só que o exercício do poder de Deus não é feito por Deus diretamente, Deus falando com o povo. E nem por toda a igreja. E nem por toda a igreja. Isso é É importante. Deus falando com Moisés, Moisés falando com o povo, e o povo vai adorar. É Deus que define o dia, é Deus que define o lugar, é Deus quem diz quem convoca. E quem convoca no lugar que convoca, convoca segundo a autoridade de Deus. Perfeito. Então veja só. Quem adora é o povo. Quem adora não é o clero. Quem adora não são os pastores, os oficiais da igreja, os diáconos, os presbíteros. Quem adora é todo o povo, inclusive os oficiais da igreja. E veja só, quando a pregação na igreja é ministrada pelo pastor, esta autoridade delegada, aliás, essa execução da pregação, por exemplo, é feita pelo pastor, mas isso é um ministério, não é privativo do pastor a partir da igreja. Isso é um ministério da igreja. É a igreja que é coluna e baluarte da verdade. É a igreja que foi chamada para a adoração. Então, Deus levanta do meio do povo uma pessoa para pregar. E para pregar para o povo. Certo? Tem o ministro que conduz a liturgia, tem os presbíteros também que auxiliam de alguma forma, os diáconos que têm o seu papel, mas em tudo isso, muito embora esses papéis eles sejam distribuídos, tudo isso no final das contas, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que é para que todo o povo de Deus ele seja equipado para toda boa obra. O que inclui, inclusive, o culto. O que inclui, inclusive, a pregação. Que inclui dentro daquilo que Deus estabeleceu para cada um.